Quero fazer a leitura do texto com os irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do 22 até o 33. Amém, meus irmãos? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo, contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O tema da minha mensagem essa noite é o elo entre a fé e a atitude. O elo entre a fé e a atitude. Eu quero fazer a leitura de um hino. Eu vou ler esse hino. É um hino bem antigo e o título dele é Rompendo em Fé. Preste atenção na leitura, não cante. Preste atenção na leitura. Diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Agora observe a ação. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. O refrão: rompendo em fé é uma atitude. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, olha a atitude, com ousadia, vou mover o sobrenatural. Ação: vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Esse hino, meus irmãos, faz com que nós pensemos que a fé, que é impossível desenvolver uma fé ativa sem ação, sem atitude. Ou seja, não adianta eu ter muita fé e viver uma vida estagnada.
Não adianta eu ter muita fé e viver uma vida na inércia. Não adianta eu ter muita fé e não agir. Não adianta eu ter muita fé e ficar deitado esperando algo acontecer. A fé e a atitude, elas devem andar entrelaçadas. Meu pai dizia que quem espera tempo bom é sertanejo. O sertanejo acorda pela manhã e fala assim: hoje eu não vou pra lida não, porque tá muito calor. Aí ele acorda no outro dia e fala: hoje tá garoando. Então ele acorda, ele quer, mas ele não toma uma atitude. A vida espiritual, ela é assim. Não adianta eu acreditar, não adianta eu ter fé e viver uma vida inerte. É necessário agir. É necessário colocar o pé. E é importantíssimo tomar uma posição. Repita comigo. É necessário agir. De novo, é necessário agir. É necessário colocar o pé. E é importantíssimo tomar uma posição. Não, repita, é importantíssimo tomar uma posição. Jesus, ele vinha de uma caminhada com os seus discípulos. Esses o acompanhavam por conta da sua fé. O chamado de Jesus para com os seus discípulos ativou neles uma fé. Uma fé que não havia sido provado. Não havia sido provada ainda. Essa fé foi uma fé através da seguinte palavra: deixa tudo e me segue. Ativou nos discípulos uma fé inexplicável. Os homens largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Porém, neste capítulo de número 14, Jesus estava para se manifestar aos seus discípulos de uma forma muito mais abrangente do que eles já haviam contemplado. Capítulo 14, nós vamos iniciar com a morte de João o Batista. O João que batizava nas águas do Jordão. Por conta disso, a Bíblia diz que Jesus, ele se retira dali, por conta desse acontecimento, da perseguição, mas ele se retira para um lugar deserto. O texto diz, para um lugar deserto. E aí o texto complementa. E uma grande multidão o seguia. E uma grande multidão o seguia. Aquela multidão está com Jesus, não está por conta de fé. Redobre a sua atenção. Mas ela está por conta dos feitos. Curiosidade. Eles queriam saber do que aquele homem era capaz. Então o que eles fazem? Eles trazem enfermos. Diversas pessoas com diversas enfermidades. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus curava todos os enfermos que eram apresentados a ele. E quando chega o final da tarde desse dia, após Jesus manifestar diversos milagres, Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele é indagado, melhor dizendo, pelos seus discípulos. Os discípulos chegam de Jesus e falam assim: Senhor, há uma grande multidão conosco, não é melhor o Senhor despedir eles, para que eles possam ir pelas cidades e comprar o que comer? E aí Jesus, irmão, ele interpela os discípulos dizendo: dá vocês de comer a eles.
dá vocês de comer a eles. Agora é a vez de vocês. Eu estou operando milagre aqui, a multidão está conosco, dá vocês de comer a eles. Olha o versículo de número 16 até o 21. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães deles aos discípulos e os discípulos à multidão. 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus opera um milagre, Jesus cura, e quando ele coloca uma missão para os discípulos dizem: nós não temos. O que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus, dá aqui que eu vou resolver mais esse problema. Ele pega o pão, os peixes, levanta aos céus, ora, abençoa e fala para os discípulos: agora vão, vai vocês agora distribuir para todo esse povo. 12 homens atendendo mais de 5.000 pessoas. Se a fé daqueles homens tivesse aguçada como a tua aqui esta noite, certamente eles não precisariam ir até Jesus. Porque se fosse nós que estamos aqui essa noite, certamente nós pegaríamos os pães, pegaríamos os peixes, levantaríamos ao céu, daríamos graças, partiríamos e entregaríamos para toda aquela multidão. Sim ou não, irmãos? Lógico que não. Lógico que não. Porque nós podemos sair daqui essa noite cheios de fé, mas quando a situação adversa chega à nossa frente, a nossa fé se abala. Quando o problema se manifesta, a gente fica sem ele e sem beira. Mas você tem mais fé do que aqueles homens, eu tenho certeza disso. Depois disso, depois de tudo isso, Jesus ele dá uma ordem. Jesus dá o quê, irmãos? Não, fala de novo. Jesus dá o quê? Jesus dá uma ordem. Jesus olha para os discípulos e é o texto que nós demos. Ele diz: entrem no barco, vão para outra banda. E aí Jesus fica ali na beira da praia, despede a multidão. E aí Jesus sabe o que ele faz? Ele sobe o monte e vai orar. Jesus se despede e vai orar. Jesus está orando. Jesus está orando. De repente, são 3 horas da manhã. São 3 horas da manhã. Jesus sai da oração. Imagine se Jesus começou a orar às 6 da tarde. Imagine. Jesus orou até às 3 da manhã. Só que enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam sendo assolados. Alguns textos dizem açoitados por um vento contrário. O vento começou a movimentar de uma forma muito bravia as águas daquele rio. E por conta daquele vento, criou-se algumas ondas. E os discípulos estavam sendo assolados com aquele grande vendaval.
O vento contrário, escute, fazia com que as ondas se formassem, colocando assim a vida daqueles homens em risco. Agora pense comigo. A maioria eram pescadores. Eram homens que conheciam aqueles rios. Eram homens que conheciam aqueles mares. Eram pescadores. Mas a Bíblia diz que eles estavam temerosos, com medo. Mas Jesus tinha descido da oração. E Jesus estava indo ao encontro deles. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava indo ao encontro deles. Só que Jesus estava indo ao encontro daqueles discípulos de uma forma inédita. De uma forma inédita. Jesus só estava quebrando a lei da física. Ele estava indo ter com seus discípulos por cima das águas. Eu quero conjecturar e a minha mente alcança, a minha fé alcança o que a minha mente imagina. Eu imagino que no meio da caminhada de Jesus, o vento ainda era contrário. O mar ainda estava agitado, o rio ainda estava agitado. E as ondas ainda estavam assolando. Mas aonde Jesus pisava, havia bonança. E aquela bagunça, aquele negócio, Jesus pisando e colocando as coisas em ordem. E quando Jesus passava, era bonança. Jesus ia adiante, o vendaval continuava. E aí, irmãos, nós conhecemos o decorrer do texto. Todos nós aqui conhecemos. Todos os pregadores já pregaram essa mensagem. Os discípulos, eles se assustam ao ver aquela imagem. Jesus fala com eles. Eles reconhecem a voz de Jesus. O medo que assolava os corações deles se tornou esperança. E a voz de Jesus aumentou a fé deles. Porém, como eu disse, fé sem atitude não vale de nada. Todos nós conhecemos o texto. Já pregamos o texto. E certamente, e até eu me incluo nisso, muitas das vezes, nós abordamos sobre o vento contrário que assusta, e nós apontamos Pedro como o homem que andou por cima das águas, mas que sentindo o vento contrário, sente medo, perde o foco e começa a afundar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, essa é a base da pregação. Mas hoje eu desejo trabalhar num ponto peculiar, irmãos, que nós podemos destacar de Pedro e dos outros discípulos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, e pensar um pouco com a igreja, é que todos os discípulos, sem exceção, obedeceram a ordem de Jesus. Todos os discípulos entraram no barco. Olha o versículo de número 22. Projeta, por favor, Vinícius. Versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Ora, os 12 obedeceram. Os 12 ouviram a ordem de Jesus. Diante desse fato, chegamos à conclusão que a obediência não nos priva de prova. Que obediência
não nos priva de luta. Que obediência não nos priva de enfermidade. Eles obedecem a Jesus. E obedecer a Jesus, irmãos, é uma obrigação, não é um favor. Obedecer a palavra de Deus não é um favor, é uma obrigação nossa. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Ou você obedece, ou você obedece. Nós não podemos obedecer de uma forma mediana. Eu não posso obedecer aquilo que me agrada, ou aquilo que eu posso alcançar. Não! Eu devo obedecer no que eu posso alcançar, mas aquilo também que eu não posso alcançar. Ou é ou não é. Na Bíblia não existe meio termo, queridos. Na Bíblia não existe meio termo. Deus deu uma ordem. Josué, vocês vão entrar na terra, você vai tomar Jericó, não pegue dos despojos. Eu não quero nada de lá. De lá só irá trazer Raabe e a sua família. E o que o Acã faz? Toma dos despojos. Deus olha para Josué e fala assim: olha, Josué, tem anátema no meio do povo. Sobrou para a família todinha de Acã. Então, com Deus, ou obedece, ou obedece. Então, todos os discípulos, sem exceção, eles obedeceram. Eles obedeceram a ordem de Jesus. E eles entram no barco. Segundo ponto que nós precisamos entender. Todos os discípulos estavam diante a mesma dificuldade. Todos os discípulos estavam diante da mesma dificuldade. Todos. Versículo 24, por favor. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando nós pensamos nesse barco, nessa embarcação, e nos discípulos juntos passando a mesma luta, nós podemos pensar na nossa comunidade de fé. É inadmissível eu, como irmão dos irmãos, diante do Senhor Jesus Cristo, ver o irmão padecendo, sofrendo, e não me condoer com isso. O individualismo não faz parte do reino de Deus. Sim ou não, irmãos? O individualismo não faz parte do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Não existe um braço fora do corpo. Eu sou o Alex por completo. E a igreja, ela só é igreja quando ela é por completa. Então, se eu olho para o meu irmão, olha para mim. Se eu olho para o meu irmão e ele está passando por uma luta, e eu falo, bem feito. Ah, é problema dele. Fez por merecer? Eu não faço parte desse corpo. Você pode glorificar a Deus aqui essa noite, irmão? Se tem divisão, não, porque eu canto melhor, ele prega melhor. Não, com ela eu não vou solar, não. Quando ela regeu no solo,
Ah, não, se ele pregar, eu não dou glória. Ah, se ela for para o ciclo de oração, eu não vou, não. Não, irmão. Se o nosso pensamento não mudar, observe, eles obedecem, entram na embarcação, e no meio da embarcação, a igreja de Jesus começa a passar por o problema. E o pastor da igreja era Jesus. Jesus falou para os irmãos, o irmão entrou e foram para o problema. É inadmissível eu, como irmão do Jairo, em Cristo Jesus, ver o Jairo passando por uma luta e eu não consegui dobrar o meu joelho e lembrar da luta dele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas primeiro é chorar. Terceiro ponto importante. Todos os discípulos se assustaram diante da imagem de um homem andando sobre as águas. Todos os discípulos. Vamos lá, versículo de número 26, por favor. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma! E gritaram com medo. Sabe o que está dizendo aqui pra gente? Está todo mundo equiparado, é tudo a mesma coisa. Porque diante da luta que você está vivendo, eu tenho que olhar para você, olhar para a situação e pensar, nós estamos na mesma embarcação. Se acontecer comigo, eu também vou me assustar. Porque imagine, o vento açoitando o barco, é onda levantando, Jesus não está com a gente, só está 12, só está os 12, aí de repente, aquele negócio todo, um desespero, aí vem um homem por cima das águas. Aí você olha e fala, não, é um fantasma, mas não foi só eu que falei, não foi só o Joel, não foi só o Lucas, foram todos os discípulos. Aí todos os discípulos olham, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Todos falaram. É um fantasma. E gritaram com medo. Você é ser humano, viu? Você é uma alma. Sim, você pode ter medo. Sim, você pode se assustar. Sim, você pode ficar com o coração temeroso. Sim, mas saiba de uma coisa. Tente de todas as formas ver Jesus através dessa luta que você está passando. Enxergue Jesus lá. Enxergue Jesus. Não ache que é um fantasma. Não deixe o medo te cegar aqui essa noite. Olhe para o problema, mas acima do seu problema está vindo Jesus na tua direção. Você pode glorificar o nome do Senhor? Porque o medo, irmão, nos paralisa. O medo, a gente olha para algumas situações e a gente fala, não tem jeito. Aí tem aquele adágio, né? Eu vejo uma luz no fim do túnel. Não, nós não vemos luz nenhuma. Nós vemos Jesus no fim do túnel. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, todos se assustaram diante da imagem. Todos. E assim, irmãos, todos falaram, é um fantasma. Todos falaram, é um fantasma. Não foi um. Se fosse o Tomé, nós até ia falar, o Tomé. Sempre o Tomé. Não é? Se fosse o Judas, o diabo entrou nele desde aquela época. Não. Todos os discípulos. Aquele que reclinou a cabeça no peito do Senhor, ele gritou com medo e disse, é um fantasma. O Pedro que teve a revelação, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Jesus, diante dessa revelação, eu firmo a minha igreja. Diante dessa revelação, eu firmo a igreja. Ele também gritou, é um fantasma.
A tua condição de hoje, irmãos, olha para mim, isso é profético para a tua vida. A tua condição de hoje não pode te paralisar. Você precisa, nessa noite, ir além, deixar que a tua visão vá além do teu problema. Se você ficar olhando só para o fantasma, você está fadado ao fracasso. Quarta lição. Quarto ponto importante. Todos os discípulos ouviram Jesus declarando para terem bom ânimo, pois era em todos os discípulos. Todos os discípulos. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Todos os discípulos ouviram Jesus declarando: não tema, sou eu. Não se preocupe, cheguei. Não, pare de desespero. Eu estou aqui. Sou eu. Não temas. Então, recapitulando. Todos os discípulos, sem exceção, obedeceram à ordem do Senhor. Todos os discípulos estavam diante da mesma dificuldade. Todos os discípulos se assustaram diante da imagem daquele homem que vinha sobre as águas. Todos os discípulos ouviram Jesus declarando para terem bom ânimo. Todos os discípulos. Eu imagino a fé daqueles homens. Imagino o Pedro, o João, Tiago, o Bartolomeu, tudo segurando assim no barco. Quando eles ouvem Jesus dizendo: sou eu! A fé daqueles homens, ó. Não é assim com a gente também? Não é assim com a gente também? Então, olha que a gente está obedecendo, cumprindo as normas, as determinações, as ordenâncias bíblicas, mas aí a gente se encontra em alguma dificuldade, essa dificuldade nos assusta, aí a gente vem para o culto. Quando a gente vem para o culto, a gente ouve Deus declarando: não temas, sou contigo, vou entrar com providência. Aí a nossa fé, ó, a gente sai forte, né? Com a nossa fé. Mas aí a gente vai para casa e depara com o problema de novo. E aí quando a gente depara com o problema de novo, parece que a gente murcha, retrocede. E parece que vira um ciclo vicioso. Parece que a gente caminha, mas chega no ano seguinte, temos que caminhar tudo de novo. Então é que a gente parece que está andando numa esteira de academia. Anda e não sai do lugar. A gente vem para a igreja, recebe a palavra ela tenta ativar a nossa fé, porque você tem fé. Mas você recebe a palavra, então a palavra ativa a sua fé. Aí você fala: não, agora, hoje eu vou sair daqui que nem um leão. Sai até cantando: que ruja o leão e que a terra estremeça. Mas chega em casa quando a gente se depara com a situação. A gente olha e fala: não tem jeito. Ela não vai para frente. Todos os discípulos. Mas tem um ponto importante nesse texto. Um ponto muito importante. E aí é para nós aqui essa noite. O tema da minha mensagem é o elo entre a fé e a atitude. O elo entre a fé e a atitude. Quinto ponto que nós vamos pensar rápido é que Pedro, ao ouvir a voz do Senhor, assim como todos os outros discípulos ouviram,
ele tem a sua fé ativada. Mas diferente de todos os 11 outros discípulos, Pedro faz uma ação diferente dos demais. Pedro toma uma atitude. Teve alguém que entendeu. Pedro toma uma atitude. Pedro olha e fala assim, versículo 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, olha a fé ativada. Olha a fé ativada. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A diferença do Pedro para os demais foi uma só. Por quê, pastor? Porque todos, sem exceção, obedeceram. Porque todos estavam diante da mesma dificuldade. Todos se assustaram diante da imagem. Todos. Todos ouviram a declaração do Senhor. Mas Pedro não se resumiu à voz de Jesus. Ele toma uma atitude. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí Jesus olha e fala, essa fé está ativada. Está na hora de você viver o sobrenatural agora, Pedro. Pedro, você foi o único que se destacou. Você tomou uma atitude, Pedro. Então, por conta disso, vem ter comigo por cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é nesta noite que Deus quer uma atitude, uma ação nossa aqui. A nossa fé já está ativada. Mas Jesus está dizendo, vem por cima das águas, porque eu vou entrar com providência e farei você viver o sobrenatural. Escute, Pedro não desafia Jesus. Pedro não desafia Jesus. Pedro entende, irmão, olha para mim, Pedro entende que era mais seguro estar com Jesus em cima das águas, mesmo o vento aí continuando estando contrário, do que dentro do barco. Tem gente que não entendeu, eu vou falar mais uma vez. Pedro entendeu que era mais seguro estar em cima das águas, mesmo com o vento bravio, contrário, mais próximo de Deus do que dentro do barco. Mas, pastor, o barco é seguro. O barco é firme. No barco eu não vou afundar. Mais importante é estarmos próximos de Jesus. Eu vou falar algo aqui que vai contrariar a mente de muita gente, tá bom? Vou falar. Não adianta só estar no culto. Não adianta só vir para a igreja. Não adianta estar presente na terça, não adianta estar presente na quinta, não adianta estar presente no escuro de oração, não adianta estar presente na escola do domingo dominical, no culto de domingo, não. Mas aqui é seguro. Aqui tem louvor, aqui tem palavra. Quando Deus quer, Deus levanta o profeta para falar comigo. Mas mais seguro é estarmos próximos de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a placa da minha igreja não vai me levar para o céu. Ela é segura. Sim, é uma igreja centenária. Louvado seja o nome do Senhor pelas Assembleias de Deus. Ela é segura. Convenção firme. Pastores cheios do Espírito Santo. Mas se Jesus falar para mim, sai do barco e começa a andar por cima das águas, eu vou falar, eu vou. O que mais me importa é estar próximo daquele que entregou a sua vida para a remissão dos meus pecados e salvação da minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para glorificar o nome do Senhor aqui essa noite, irmão?
Não é para alguém glorificar o nome do Senhor aqui essa noite? Sim, irmãos. Como todos sabemos, escute, como todos sabemos, Pedro, no decorrer dos seus passos até Jesus, ao sentir o vento contrário, ele perde o foco e começa a afundar. Porém, a sua atitude fez com que Jesus tivesse uma atitude também. E qual foi? Jesus estendeu as mãos para Pedro. Deus quer você viver no sobrenatural dele. Não, Deus está te chamando para um sobrenatural aqui essa noite. Deus está te chamando para uma proximidade maior, para uma proximidade diferente. Jesus está te chamando para um negócio novo. Escute, o Espírito Santo está me impulsionando para te falar isso. Jesus está te chamando para um novo. Jesus quer um novo com você. Ai, pastor, mas eu fico com medo e tal. Não tenha medo. Jesus está te chamando para a madrugada. Jesus está te chamando para a oração. Jesus está te chamando para a presença dele. Pode ir. Ah, pastor, mas eu sou ser humano, eu posso falhar. Não interessa. Se você falhar, mas falhar, vendo e seguindo a orientação do Senhor, ele estende as mãos para você. Pedro ele sai do barco, começa a caminhar em direção a Jesus. Jesus se alegra com a fé de Pedro. Isso é uma fé ativada. É uma fé com atitude. Ele teve fé e está andando por cima das águas. E os discípulos os outros só olhando. Nossa, o Pedro andou por cima das águas. Mas depois, eu tenho certeza que algum falou assim, ei, Pedro, afundou. E o pastor Alex já pregou assim também. Aí o Pedro afunda. Mas só o Pedro andou por cima das águas. Só o Pedro viveu esse sobrenatural. E quando ele começa a afundar, Jesus fala assim, não, Pedro, você teve uma atitude. Você quis mais de mim. E agora você pode ter certeza que eu vou te resgatar. Vem aqui, meu filho. Ele estende a mão e sobe, Pedro. Versículos de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Se dentro do barco eles estavam atemorizados, imagine Pedro andando por cima das águas e o vento contrário. Jesus está te chamando para algo maior, para algo mais profundo, para algo mais íntimo. E ele tem a forma dele de chamar-nos para essa intimidade. Tem hora que ele tira, tem hora que ele aperta, tem hora que ele não dá. Mas quando você for, mesmo diante da situação adversa, não se preocupa. Vai. Só tome atitude. Busque mais. E aí quando você vai buscar mais, escute aqui, ó. Escuta essa orientação. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais Deus me dá para fazer na sua obra, mais retaliação do inferno eu tenho. Para você que não acredita ou não entende de batalha espiritual, essa é uma realidade. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais o Espírito Santo toma a minha vida, quanto mais eu estou próximo do Senhor, mais retaliações do inferno eu tenho. Mas Jesus está vindo na nossa direção. E quando ele chega, ele acalma a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer viver mais de Deus? Quem quer viver mais de Deus? Deus me deu essa palavra. Hoje é noite de romper em fé. Hoje é noite de romper essa incredulidade.
Hoje é noite de você sair dessa inércia. Pastor, mas isso aí não só pode acontecer no domingo? Não. No culto de doutrina também. No culto de doutrina também. Você já obedece. Você já está diante dessa situação difícil. Você está meio que assustado, atemorizado. Você já ouviu Deus falar com você aqui essa noite, mas agora precisa ter uma ação. Fé sem atitude não vale de nada. Eu recebi a palavra, eu entendi, agora eu vou ativar a minha fé. Eu vou dar um passo. Eu quero orar por você aqui essa noite, no nome de Jesus. Eu quero orar por você aqui essa noite, no nome de Jesus. Vem aqui para frente.